Meus irmãos, a paz do Senhor Jesus, a palavra do Senhor nos diz assim no Evangelho segundo Mateus, no capítulo 2, no versículo 11. E entrando na casa, acharam um menino com Maria, sua mãe, e prostrando-se, o adoraram, e abrindo os tesouros, lhe ofereceram dádivas, ouro, incenso e mirra. O texto fala sobre a ocasião do nascimento de Jesus e que alguns homens, conhecedores dos astros, eles eram chamados como magos, todo mundo que entendia um pouco de ciência naquela época, do mundo antigo, na época de Jesus, era chamado de mago. Eles eram astrônomos, e aqui vale a pena fazer uma distinção entre astrônomos e astrólogos. Eles estudavam os astros, eles eram astrônomos e não astrólogos. Astrônomos, cientistas, homens, pessoas que estudam os astros. Astrólogos, aqueles que possuem algum tipo de crença ou superstição ou misticismo envolvendo as estrelas e envolvendo os astros. São coisas distintas, diferentes. Então esses homens, cientistas, conhecedores dos astros, passaram a seguir uma estrela. Eles sabiam que havia a profecia de que o grande rei dos judeus nasceria e que uma estrela mostraria o nascimento desse rei. Só que quando eles vão seguindo essa estrela, pensando eles que fosse um rei convencional, que Jesus, o Messias, seria um rei convencional, eles foram direto para o palácio de Herodes. E quando chegaram no palácio de Herodes, perguntando acerca do Messias, isso causou uma grande perplexidade em Herodes e em toda Jerusalém, porque a notícia era uma notícia bem forte: está nascendo o rei dos judeus. E só para a gente situar mais ou menos o contexto, os judeus, o povo de Israel, estava submisso ao Império Romano, que tinha dominado toda a Palestina, toda aquela região. Então, Herodes, ele era romano. Eles estavam naquele momento ali governando a Judéia, governando a Galiléia, Samaria, governando todo o território de Israel. Então essa notícia era uma notícia que ela confrontava o Império Romano. Afinal de contas, o rei dos judeus está nascendo, o cumprimento de uma profecia. Herodes deve ter pensado: quem é esse rei para poder a gente matar ele logo, né? Mata logo criança, que aí não dá problema quando crescer. E com essa motivação, ele disse para os magos: vocês vão atrás dessa estrela e quando vocês encontrarem esse rei, vocês mandam alguém me avisar, que eu quero também adorar esse rei. Mas não era essa a intenção real dele. Esses magos, eles passam a seguir, continuam seguindo essa estrela e vão parar em Belém de Judá. Quando chegam nessa pequena cidade, a estrela para e quando entram dentro dessa casa, eles acham um menino, Jesus, ali com Maria, sua mãe, e prostraram, adoraram aquela criança e, abrindo os seus tesouros, lhe deram 3 dádivas: ouro, incenso e mirra. E aqui, irmãos, vale uma outra observação. A gente tem que fazer uma distinção entre o que é a Bíblia e o que é tradição religiosa. A Bíblia não fala que eram 3 reis magos. Não, ela fala de magos. Mas ela fala de alguns magos. Quando a gente volta lá no início do texto, no versículo 1 desse capítulo 2, diz assim: e tendo nascido Jesus em Belém da Judéia, no tempo do rei Herodes, eis que uns magos vieram do Oriente a Jerusalém. Ela não diz que foram 3 magos e nem diz que eles eram reis. Fala que eram alguns magos. A suposição de que talvez fossem reis porque os presentes que eles deram a Jesus eram presentes muito caros, eram presentes preciosos: ouro, incenso e mirra. Então algumas pessoas dizem que eram reis, e principalmente a igreja romana, ela acredita que eram reis e que eram 3 porque foram 3 presentes: ouro, incenso e mirra. Mas a Bíblia não diz nada disso. Ela só diz que eram magos, sábios, cientistas, homens que conheciam os astros. E aqui fica o ponto da nossa mensagem. Foram 3 presentes. O nascimento daquela criança se deu e isso vem de encontro com a nossa vida, porque algo foi gerado em nós, algo nasceu em nós e algo está crescendo dentro de nós, que é a salvação. E isso é mais importante que qualquer tipo de restauração, seja familiar, seja profissional, o que quer que seja. Salvação, essa criança que nasceu em nossas vidas, a partir do momento que aceitamos o Senhor como nosso único e suficiente Salvador, essa é a nossa grande dádiva. Só que em determinados momentos da nossa vida, a nossa busca é um tanto quanto errada. Ela possui, no nosso entendimento humano, na verdade, ele sobrepõe. Quer ver uma coisa? Logicamente, se vai nascer um rei dos judeus, eles pensaram o quê? Vamos para o palácio de Herodes, o palácio do reino. Só que Jesus não nasceria naquele palácio. Ele não seria um rei que andaria nas ruas com um cavalo alado, com um grande exército, não. Ele seria um rei que entraria nas cidades com uma jumenta.
um rei manso. Então, o local da busca deles a princípio foi errado. O Jesus que eles procuravam não era o Jesus de fato que eles deveriam conhecer. E isso acontece muito na nossa vida cristã. Nós conhecemos a palavra, nós temos o entendimento de que existe uma salvação, como aqueles homens sabiam de uma profecia de que o rei dos judeus nasceria e que uma estrela os conduziria até ele, porém eles não têm a revelação da palavra. E aqui eu quero falar sobre o que vem a ser a revelação. A revelação é quando Deus ele mostra além da letra. A profecia estava escrita, que tu, Belém Eufrata, de forma nenhuma será a menor, porque de ti virá o rei. Estava tudo escrito, estava tudo lá registrado. Só que a revelação é uma forma que Deus ele tem de codificar uma mensagem. Às vezes a gente pensa que mensagem codificada, que códigos, que mensagens criptografadas é uma exclusividade do WhatsApp, do Message, do Telegram. Não é não. Deus ele já codificava e criptografava as suas mensagens desde o início do mundo. Como que Deus ele faria para poder propagar uma palavra para que todos tivessem acesso a esta palavra, porém um verdadeiro conteúdo dela, somente alguns poderiam ter acesso? Olha que coisa interessante, a Bíblia é essa palavra. Todo mundo tem acesso ao livro da Bíblia, todo mundo tem acesso à letra, mas a revelação, aquilo que está além da letra, somente o Espírito Santo pode nos ensinar. Por isso que tem gente que olha a Bíblia e bate cabeça, não enxerga nada, só enxerga letra, 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 letra. Pensa que é um livro de amor, pensa que é um livro de filosofia, pensa que é um livro secular apenas. Ele também serve à nossa vida secular, mas é o livro da vida, é a palavra viva. Então, eles não tinham esse entendimento. Eles foram para o palácio de Herodes. Nós, em vários momentos, buscamos em lugares errados. Até mesmo nessa situação nossa do deserto. Nós começamos a buscar de uma forma errada. Nós tínhamos o conhecimento da palavra, da profecia, mas nós não sabíamos aonde encontrar o Senhor Jesus. Qual era a busca correta, qual era a forma correta, como que nós deveríamos nos posicionar, orar, pelejar essa peleja. Aconteceu a mesma coisa conosco. Mas quando eles foram e continuaram ali seguindo, viram que não era ali que Jesus nasceria, seguiram a estrela e pararam ali em Belém, entraram naquela casa e viram o Senhor Jesus. Eles presentearam ele com 3 objetos: ouro, incenso e mirra. E aqui a ordem dos fatores altera sim o produto. Porque o ouro é o poder de Deus, é o poder para testemunhar, para que nós venhamos a ser cheios do Espírito Santo, é o poder de Deus na vida do homem. O incenso fala das orações, as nossas orações, o incenso contínuo, a oração feita diariamente ao Senhor, como servos da Bíblia, que oravam 3 vezes ao dia. Quando nós aprendemos a orar, quando nós temos o poder de Deus em nossa vida, nós estamos prontos para o último, que é a mirra. A mirra era uma planta que, quando espremida, quando moída, ela exalava um bom cheiro, que era um perfume de extremo valor no mundo antigo. Mas ela só exalava esse cheiro quando era espremida. Isso fala das lutas, das adversidades, dos desertos da vida, das angústias, dos vales que nós enfrentamos. Nós só conseguimos passar por eles quando nós temos o poder de Deus, que é o ouro, quando nós temos a vida diante do altar, que é a oração. Aí sim nós temos a mirra, que é esse bálsamo, que é o testemunho do crente quando é provado, quando é humilhado, quando passa por situações adversas, ele exala o bom cheiro de Cristo. Por isso que foram os 3 presentes, ouro, incenso e mirra. No deserto nós aprendemos também isso. Nós temos o poder de Deus na nossa vida, coisa que nós não tínhamos. Nós tínhamos uma vida cristã não autêntica. Éramos os conhecidos crentes do Paraguai, né? Falsos. Falso crente. Crente não praticante. E o evangelho é prática de vida, é forma de vida e não meio de vida, ou forma de ganhar a vida. Nós aprendemos a orar, aprendemos a ter experiências com Ele, a conversar e a entender o que Ele quer para nós e expressar a Ele tudo aquilo que está dentro do nosso coração. E aí sim, exalamos esse bom cheiro durante a provação. O cheiro do testemunho, da fidelidade, o cheiro do posicionamento, o cheiro da postura de alguém que tem uma vida diante de Deus, mesmo diante de todas as situações adversas. A salvação, ela nasceu dentro do nosso coração. A salvação, ela foi gerada. Não havia lugar para Jesus nascer, diz a Bíblia. Não havia lugar. Ele nasceu numa manjedoura, num lugar tão simples. Não há lugar para Jesus nascer no coração dos sábios. Não há lugar para Jesus nascer no coração dos teólogos. Não há lugar para Jesus nascer no coração dos grandes conhecedores, dos filósofos. Não há lugar. Não há lugar para Jesus nascer no coração daqueles que querem ganhar e lucrar com o Evangelho. Mas nos lugares mais simples, o Senhor tem nascido. Que seja esse lugar o teu coração, que seja esse lugar o meu coração. Porque isso é o mais importante nessa situação toda de deserto que vivemos, a salvação.
essa tem um valor inestimável. Fiquem os irmãos com a paz do Senhor Jesus.